Dando continuidade ao conteúdo de cinemática, a aula de hoje, descrição do movimento, o tema. Temos como objetivos, sempre estou dividindo em geral e específico. O objetivo geral é compreender os conceitos da cinemática. Entre os específicos, ensinar a classificação do movimento, e essa classificação quanto à variação da velocidade e quanto à variação do espaço. Compreender a classificação geral do movimento é outro objetivo específico. Diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Ok? Então, estes são nossos objetivos. Quanto à classificação dos movimentos, de uma forma específica, podemos classificar os movimentos. Primeiro, quanto à variação do espaço, certo? A gente vai começar com essa classificação e depois vamos fazer a classificação quanto à variação da velocidade. Então, quanto à variação do espaço, o movimento ele pode ser classificado como progressivo, certo? No caso do movimento progressivo, o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória. Seus espaços crescem com o decorrer do tempo e sua velocidade escalar é positiva. Ok? Então, essa é a classificação do movimento progressivo, em que a velocidade ela é sempre maior que zero. Ela é positiva e caminha a favor da orientação. Então, veja que a orientação da trajetória está nesse sentido, indicado pela seta. E nós temos aqui, olha, a velocidade sendo maior que zero. O móvel está caminhando a favor da trajetória. Tá bom? Então, esse tipo de classificação do movimento é quanto progressivo. Ele está indo a favor do movimento e sua velocidade é positiva. Quanto ao movimento ser classificado quanto retrógrado, o móvel ele caminha contra a orientação positiva da trajetória e seus espaços decrescem no recorrer do tempo e sua velocidade é negativa, ou seja, ela é menor do que zero. Veja que a orientação positiva está em um sentido, porém, olha, a carinha aqui, que representa uma pessoa, está indo em sentido contrário, ou seja, contra a orientação positiva da trajetória, que é o sentido da seta. E sua velocidade é negativa, menor que zero, certo? Nessa situação do movimento retrógrado, o móvel caminha contra a orientação da trajetória. Então, essa primeira classificação foi quanto à variação do espaço, e o movimento ele pode ser classificado como progressivo e como retrógrado. Quanto à variação da velocidade, nós temos uma outra classificação, que o movimento ele pode ser acelerado. Neste caso, o módulo da velocidade escalar aumenta com o passar do tempo. A velocidade e a aceleração escalares têm o mesmo sinal, certo? Então, não somente velocidade, mas a aceleração aqui nós vamos estar levando em conta quando fazemos a classificação do movimento em relação à sua velocidade. O movimento é acelerado quando a velocidade for maior que zero e a aceleração maior que zero, ou seja, ambos positivos, ou quando a velocidade é menor que zero e a aceleração menor que zero, ambos negativos. Então, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, significa que eles são classificados quanto movimento acelerado, certo? E o movimento retardado, quando o módulo da velocidade escalar diminui no decorrer do tempo, a velocidade e a aceleração escalares têm sinais contrários. Então, aqui, veja que o módulo da velocidade está diminuindo no decorrer do tempo e a aceleração e a velocidade elas terão sinais contrários. Olha, a velocidade maior que zero, a aceleração menor que zero. Velocidade positiva, aceleração negativa. Ou velocidade negativa e aceleração positiva, maior que zero. Então, quando velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, nós teremos aí movimento retardado, tá bom? Então, nós já vimos quanto à variação do espaço, a classificação do movimento em progressivo e em retrógrado, e quanto à variação da velocidade em acelerado e retardado. De um modo geral, nós podemos classificar os movimentos da seguinte forma, que é a classificação mais geral, que é em movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então,
qual a diferença entre eles dois? Então, no movimento uniforme, ó, a velocidade é constante e diferente de zero. E anotem isso daí. Além da velocidade ser constante e diferente de zero, a aceleração no movimento uniforme ela é nula, certo? Ela é igual a zero. Por isso que a velocidade ela se mantém sempre constante. Ok? Então, o movimento uniforme ele tem essas duas características. A velocidade é constante, diferente de zero, e a aceleração é nula. Já o movimento uniformemente variado, chamado de MUV, então, sua aceleração aqui é constante, diferente de zero. E a outra característica, a velocidade ela varia uniformemente com o passar do tempo. Então, essa é a outra característica do MUV. Okay? Então, se eu perguntar em uma atividade qual a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, seria a seguinte forma. O movimento uniforme, MU, é caracterizado pela velocidade ser constante e diferente de zero e a aceleração nula, enquanto que o movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, diferente de zero e sua velocidade varia uniformemente com o passar do tempo. Então, essa seria a resposta para essa questão. Cada um desses movimentos aqui tem suas funções horárias. E aí nós vamos ver essas funções horárias aqui para esclarecer melhor essa questão. Bom, o movimento uniforme, nós vamos adentrar agora nele. Posteriormente, em uma outra videoaula, eu vou adentrar no movimento uniformemente variado. Então, movimentos que possuem velocidade escalar constante e diferente de zero, eles são chamados de movimento uniforme. Assim como a aceleração ser nula, que é outra característica. A velocidade escalar é a mesma em todos os instantes. Ela coincide com a velocidade escalar média, qualquer que seja o intervalo de tempo considerado. Então, nós temos aqui a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde V é constante e diferente de zero. Então, essa é uma característica, né, do movimento uniforme, velocidade constante e diferente de zero. E a outra que a aceleração é nula, tá bom? Então, ó, no movimento uniforme, a aceleração ela é nula. Então, isso é importantíssimo e vocês não podem esquecer. Bom, para equacionar um movimento, vamos adotar T1 igual a T0, que seria o tempo inicial, estando aqui inicia a medição do tempo. O espaço em T0 é igual a zero, simbolizando por S1 igual a SO, que seria o espaço inicial. No instante final T2 ou T qualquer, e o espaço final S2 igual a S. Depende da nomenclatura que você quiser usar. Tipo, você quer usar o tempo inicial como sendo TO e o tempo final como T. Então, a variação seria T menos TO. Se você quer usar o espaço inicial como sendo S0 e o espaço final como S, o ΔS vai ficar S menos SO, né? Ou você pode também usar essa outra nomenclatura, T1 e T2. T1 para o tempo inicial e T2 para o tempo final. S2 para o espaço final e S1 para o espaço inicial. Então, você escolhe a nomenclatura que quer usar. Então, relembrando aqui a equação, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, sendo que ΔS é S menos SO e ΔT é T menos T0, porque a gente considerou o tempo inicial como zero, certo? Então, temos que, substituindo na equação, V igual a ΔS sobre ΔT, ficamos V igual a S menos SO sobre T menos zero. S menos SO é igual a VT. S é igual a SO mais VT. Então, essa é a equação horária para o espaço, certo, do movimento uniforme. Então, chegamos à função horária do movimento uniforme. S igual a SO mais VOT. S é o espaço final, SO é o espaço inicial, V é a velocidade, que é constante e diferente de zero, e T é o intervalo de tempo. Então, no movimento uniforme, essa é a função horária para o espaço. S igual a SO mais VT, onde V é constante e diferente de zero. Também a aceleração é nula, por isso que na equação aí nós não temos aceleração, porque ela é nula.
ok? Essa equação também é conhecida como a equação do sorvete, né? Uma forma de você aprender ela. Mas eu não gosto muito, é melhor deduzir a equação e saber como chegar nela, né? S igual a SO mais VT, ok? Bom, em relação aos gráficos do MU, do movimento uniforme, a função horária do espaço S igual a SO mais VT, com S, 0 e V constantes, e V também diferente de zero, né, que é a característica do movimento do uniforme, é uma função do primeiro grau em T. Assim, o gráfico do espaço em função do tempo é um segmento de reta inclinado em relação aos eixos. Então, um movimento uniforme no sentido da trajetória. Por exemplo, quando a velocidade ela é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Essa é uma classificação do movimento. Então, observando esse gráfico aqui do espaço em função do tempo, nós temos que ele inicia um espaço inicial acima de zero e segue, né, em uma reta inclinada em relação aos eixos. O espaço ele cresce com o tempo iguais, ΔS em iguais intervalos de tempo, certo? Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, e esse gráfico formou uma figura geométrica. Nós vimos na aula anterior que a figura geométrica formada do gráfico da velocidade em função do tempo, nós podemos pegar essa figura geométrica, calcular sua área, e essa área ela vai ser numericamente igual à variação do espaço. É um artifício matemático isso. A área é numericamente igual à variação do espaço da área formada do gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade é constante e positiva e V é positivo, então o movimento ele é progressivo aqui nessa situação. Se essa figura geométrica ficar abaixo do eixo dos tempos, o ΔS vai ser negativo, não é? Também nós vimos isso na aula anterior. Já o movimento no sentido oposto da trajetória, ó, vejam aqui pelo gráfico que os espaços estão diminuindo com o decorrer do tempo. É uma situação em que a velocidade é menor que zero, o movimento é retrógrado, né? O movimento é retrógrado. S decresce com o tempo em espaços iguais em tempos iguais, né? A velocidade é negativa, então está diminuindo aí. Veja que S0, ele começa aqui em cima e o espaço vai diminuindo até chegar em zero, olha, e continuar se negativando esse espaço. A área aqui, ó, do gráfico, ela está abaixo do eixo dos tempos, no gráfico da velocidade em função do tempo. Se ela está abaixo do eixo dos tempos, esse ΔS é negativo. A figura geométrica formada aqui no gráfico, a área dela é igual à variação do espaço. Essa variação do espaço é negativa, menor que zero. Então, V é constante e negativa. V menor que zero, o movimento é retrógrado. Não é isso? Como no movimento uniforme nós não temos aceleração, então esse movimento ele só pode ser classificado como progressivo ou retrógrado. No movimento uniformemente variado, que nós veremos na próxima videoaula, no caso, como tem aceleração, então nós podemos classificar o movimento em relação à velocidade, em acelerado ou retardado. Porém, no movimento uniforme, nós só podemos classificar em progressivo ou retrógrado. Ok? Vocês têm que ficar atentos em relação a essa figura geométrica do gráfico da velocidade em função do tempo. Se ela estiver acima do eixo dos tempos, o ΔS é positivo. Se estiver abaixo do eixo dos tempos, é negativo, que é o caso desta situação, ok? Então, ó, não confundir repouso com movimento uniforme. Um ponto material em repouso possui espaço constante com o tempo e velocidade escalar nula. Nesse gráfico aqui, por exemplo, do espaço em função do tempo, ó, veja que o objeto se encontra sempre na mesma posição em relação ao tempo. Ele não muda sua posição. Então, nessa situação, ele está em repouso. Então, não vamos confundir com o movimento uniforme. Se ele está em repouso, sua velocidade é nula. Ela é igual a zero. Bom, vamos agora para este exemplo. É um exemplo muito interessante sobre o movimento uniforme. Bom, a questão diz o seguinte, olha, um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita em função de S igual a 20 mais 5t
no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, se está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, espaço e tempo aqui e velocidade estão de acordo com as unidades no SI, ou seja, espaço em metro, tempo em segundos e velocidade em metro por segundo. Então a questão pergunta, determine, letra A, a posição inicial, letra B, a velocidade final, letra C, a posição no instante de 4 segundos, D, o espaço percorrido após 8 segundos, E, o instante em que o carro passa pela posição de 80 km, e F, o instante em que o carro passa pela posição de 20 metros, certo? Então, na letra A ele pergunta o instante em que o carro passa pela posição de 80 metros, certo, gente? Não 80 quilômetros. Aqui nós temos 80 metros. E em F, o instante em que o carro passa pela posição de 20 metros. Ok? Vamos aqui, então, para a resolução da questão. Então, comparando com a função, né, que nós temos a função horária do movimento uniforme, S igual a SO mais VT. Aqui a nomenclatura que eu adotei foi S final igual a S inicial mais V delta T, certo? Então, S final, espaço final, e S inicial, espaço inicial. Essa velocidade aqui é constante e diferente de zero, que é uma característica do movimento uniforme, ok? Bom, a letra A ele quer saber a posição inicial e a função horária é justamente essa. Vou retornar aqui ao enunciado, ó. S igual a 20 mais 5T. Então, olha, se aqui 20 metros é justamente o espaço inicial, certo? Voltando aqui, ó, que é o espaço inicial não fica aqui, justamente. Então, a posição inicial é 20 metros. Relembrando a equação lá que a questão deu, a função horária. A velocidade inicial, também pegando pela função horária, que é da questão, que é S igual a 20 mais 5T. Então, ó, 5T fica aqui na função, né, padrão. Então, o 5 ele está multiplicando o tempo. Então, 5 é a velocidade, ou seja, 5 metros por segundo. Que a unidade para velocidade no SI é metros por segundo. Ok? Então, já fizemos as duas primeiras questões. A letra C, ele quer a posição no instante de 4 segundos. Para fazer isso aí, nós vamos pegar a função horária, que é S igual a 20 mais 5T. E onde tem T, nós vamos substituir por 4. Então, S vai ser igual a quê? A 20 mais 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. 20 mais 20 dá 40 metros. Então, a posição em que o móvel vai se encontrar no instante de 4 segundos é de 40 metros. Beleza? A outra questão... Letra D, o espaço percorrido após 8 segundos. Pega-se novamente essa função horária, S igual a 20 mais 5T. Onde tem o Tzinho, olha, a gente substitui pelo 8. Então, fica S igual a 20 mais 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. 40 mais 20, 60. Então, o espaço percorrido após 8 segundos é de 60 metros. Na letra E, o instante em que o carro passa pela posição de 80 metros. Então, nós já temos o espaço inicial que é de 20 metros. Então, no instante que ele passa na posição de 80, é o espaço final. Então, o espaço final é 80 metros, que vai ser igual a 20 mais 5T. A função horária não é essa? É S igual a 20 mais 5T. S é 80. Que é igual a 20 mais 5 vezes T. Ele quer saber que justamente o instante em que o carro passa pela posição de 80 metros. Quer saber quem é T. Então, eu passo 20 para o primeiro membro. Como ele está positivo, ele passa negativo. Fica 80 menos 20 igual a 5T. 80 menos 20 é 60, que vai ser igual a 5T. Fazendo a inversão dos membros, eu fico 5T igual a 60. 60 dividido por 5 me dá justamente 12 segundos. Né? Que eu passo 5 aqui. Dividir no 60, que vai me dar esse instante em que o carro passa pela posição de 80 metros de 12 segundos. A letra F, o instante em que o carro passa pela posição de 20 metros, é a mesma situação. O que muda, ele quer saber aqui é apenas a posição final. Então, eu pego novamente a mesma função. Veja que a função horária que a questão dá, você utiliza ela para responder tudo, certo? E tem questão que
às vezes pede para você encontrar a função horária, que não é o caso, ele já deu, que é S igual a 20 mais 5t. Então eu vou pegar essa função e onde tem S eu vou substituir por 20. Né? Então tem aqui o S, que é a posição final, e eu quero saber o instante, né? O tempo t que ele passa na posição de 20 metros. Invertendo aqui, passando 20 para o primeiro meio, 20 menos 20 dá 0. 5t igual a 0, né? T vai ser igual a quê? 0 dividido por 5 dá 0, então t é igual a 0. Então o instante que o carro passa pela posição de 20 metros é no instante de t igual a 0. 0 segundos. Ok? Então a questão interessante. Fiquem atentos às atividades obrigatórias, que eu vou colocar lá uma atividade sobre esta videoaula, certo? Sempre nas atividades obrigatórias, neste tópico. Tá bom? Bem, estas são as referências da videoaula, ok? Vocês têm o livro de Pietrola, não é? Que é um livro muito bom. E tem essas outras opções aqui também para estudo, ok? Até mais, pessoal!